Oi. Oh. Eu tava a cena pra mim que eu não tô te vendo. Ai, ai. Então, já são 17h58, né? Eu acho que antes da gente começar, vou fazer algumas considerações sobre você, né? Apresentar o nosso Bacana. público que já está entrando aí, quem que é a Mari Bueno, né? Que é daqui de Mato Grosso, é uma artista plástica mato-grossense, que reside no município de Sinop, que está a quase 500 quilômetros da capital de Cuiabá, que é onde eu estou. Então, a gente tem uma artista genuinamente mato-grossense, né, Mari? Nasceu Já só no quase. sul, nasceu só no sul, né? Mas é Foi 45 mato-grossense. anos já aqui. Então, eu vou ler um pouquinho para apresentar quem é a Mari. Essa é a nossa terceira live. Na semana passada a gente teve mais 2 lives pelo Museu de Arte Sacra. E essas 2 lives foram com uma arquiteta, uma professora da Universidade Federal, que discutiram temas extremamente pertinentes, né, que a gente dialoga constantemente nos museus. E a gente também está trazendo um tema agora mais pertinente à nossa temática em si, né, o que o Museu de Arte Sacra trabalha, e principalmente essa percepção, né, da arte sacra para a igreja, para o público em geral, né, como que isso é visto, né, e principalmente a questão dos espaços litúrgicos também celebrativos, Sim, que é o que a gente bacana. vai abordar nessa live de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês a Mari. A Mari é uma artista sacra e muralista paranaense que reside em Sinop desde 1977. Ela é graduada em Letras, pós-graduação em Artes Sacras, Espaços Litúrgicos Celebrativos pela Universidade Católica de Santa Catarina. É especialista em Mariologia pela Faculdade Deononiana de São Paulo. Recebeu 26 premiações no Brasil e outros países, entre eles Itália, França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e Egito. No Museu do Louvre, em Paris, na França, participou de 3 exposições, ganhando menção honrosa por suas obras. Suas obras participaram de 2 bienais na Europa, a Bienal de Londres, onde ganhou menção especial por sua participação a Bienal de Cianciato, né? Cristiano. Cianciano. Oi, que italiana que eu sou, hein? Fala aí, Mário. Chiantiano. Cianciano, na Itália. Chiantiano. Em 2014, levou 49 obras sacras para o Museu de Arte Sacra e Etnologia do Santuário de Fátima, em Portugal. E ela é membro da Pastoral dos Artistas Sacros, da CNBB, que é a Confederação dos Bispos Brasileiros, e da Associação da Academia Mariana, que é do Santuário Nossa Senhora de Aparecida. O ano passado, a Mari foi convidada pelo Santuário Nacional de Aparecida para criar a arte sacra do 8º, né, Congresso Mariológico, e realizou neste evento uma exposição com 12 obras marianas. Inclusive, essa exposição esteve em cartaz no Museu de Arte Sacra, né? Artista sacra, reconhecida no Brasil e no exterior, projetou e executou mais de 3.000 metros quadrados de arte sacra em igrejas e capelas em várias regiões do país. Então, gente, essa é a Mari Bueno, que vai conversar com a gente hoje. O nosso tema dessa nossa live é Arte Sacra e Espaço Litúrgico. E com vocês, Mari. Beleza, obrigada pelo convite, Viviane. Vamos lá. O que nós podemos colaborar? Mas obrigada pelo convite. Então, eu acho que para a gente poder dinamizar, vamos começar primeiro. O que você acha? Para a gente iniciar falando o que é arte sacra. Depois a gente vai para o espaço litúrgico, porque a gente vai com uma contextualização, né, de uma forma gradativa. Então, eu acho muito importante. Aí 2 aspectos que eu acho que nessa live a gente podia discutir. Primeiro, arte sacra, e depois falar o que é arte religiosa. Que a gente tem esse parâmetro, esse diferencial das duas. E muitas pessoas nos perguntam, né? A gente que trabalha com arte sacra, você que trabalha com arte sacra... Então, Travou um pouquinho. é importante para... Oi? Tá, deu uma É importante a travadinha. gente começar... acho que é importante a gente começar dentro desse contexto. Tá. Às vezes, em alguns pontos, vai ser até um pouquinho difícil a gente separar arte sacra do espaço litúrgico, mas vamos lá.
Essa caminhada da arte sacra, ela é muito interessante porque hoje nós, artistas sacros, estamos retornando muito às fontes da história da igreja, da história da arte sacra. Porque nos primeiros séculos, a arte sacra ela tinha seu papel puramente catequético e evangelizador, até pelo número de pessoas que não tinham acesso à escrita. Então, quando a gente vê as pinturas nas paredes das catacumbas ou nas primeiras igrejas, primeiras edificações, nós vemos que tem uma linguagem simples, que são linhas simples, onde não existia uma preocupação de mostrar as habilidades artísticas do pintor, do artista, porque a função era que aquela imagem fosse uma catequese, na verdade, o que hoje nós temos através das palavras, a leitura da Bíblia, para entender todo esse contexto, Antigo Testamento, Novo Testamento. Nos primeiros séculos, tudo era transmitido através da imagem. Então, por isso que nós, nessas fontes, onde nós vamos beber lá no início, nos primeiros séculos, nós temos sempre imagens mais simples. Nessa caminhada da arte, nós fomos passando por vários períodos. Nós temos também a arte bizantina, que nós falamos já que não é uma pintura, ela é uma escrita, que até hoje tem na Igreja Oriental. Então nós temos também essa fonte para beber na arte sacra. Por quê? Porque ela tem toda uma simbologia, ela tem até a questão do próprio artista, ao escrever um ícone, ele tem várias, digamos que entre parênteses, algumas regras a serem seguidas, como o jejum, a oração, a posição corporal. Então existem várias regras dentro da iconografia bizantina. Aí, claro que depois a gente rapidamente, num resumo, nós aí nós chegamos, por exemplo, no Renascimento. Então nós saímos da Idade Média, onde nós temos um teocentrismo, Deus como centro, e nós entramos no Renascimento e temos o antropocentrismo, o homem como centro. E aí nós começamos a ver uma arte sacra que vai valorizar bastante as habilidades artísticas. Então nós vamos ver, por exemplo, um Michelangelo com uma habilidade incrível, trabalhando toda a anatomia. Então nós temos um outro tipo de arte sacra. O que eu gosto de deixar muito claro, eu acho muito difícil você julgar, eu não gosto tal período a arte é correta e tal período a arte não é correta. Eu acho que não é por aí. Eu acho que cada período, como a arte sacra e a arte de uma forma geral, ela retrata um período. Ela vem nos mostrar o que acontecia naquele momento. Então, claro, no Renascimento nós temos uma valorização do homem na arte sacra, o corpo, o músculo, tudo. Por quê? Porque nós temos um período de valorização também, onde o homem a ciência estava surgindo, onde estavam acontecendo as descobertas, o homem estava se sentindo realmente o centro do universo. Então isso, claro, refletia também na arte. E aí depois nós entramos na Contra-Reforma, que também já temos um outro aspecto da arte sacra, onde nós passamos por uma arte sacra mais piedosa, onde a imagem tem que transmitir mais emoção, o barroco, por exemplo, onde ela transmite essa emoção, ela precisa mexer com o indivíduo, ela está tentando resgatar algo, ela está tentando mexer com as emoções. Então a gente vem nesse processo todo da arte sacra. E hoje nós artistas temos a oportunidade de estudar todos esses séculos da arte sacra e podemos analisar tudo isso. Mas nós voltamos sim nessa busca para o essencial da arte sacra, que é ser catequética, que é ser evangelizadora, que é estar num contexto dentro do espaço litúrgico, Ela não está lá, é o que eu sempre comento, ela não está lá para decorar as paredes da igreja. Ela não é adorno, né, Mari? Exatamente. As paredes da igreja. A igreja, né? Como muito exatamente. É esse o objetivo, né? É. O objetivo, igual você mencionou,
só acrescentando, que você coloca que ela tem um ensino pedagógico, um ensino catequético, ela tem o objetivo também de educar o olhar do fiel, principalmente ao culto, né, ao culto divino. Então, está completamente fora de um contexto simplesmente só estético, né? Lógico que a igreja também auxilia, né, a elevação a Deus, né? Mas não é só isso. E assim, o mais importante também é que essa arte sacra, a gente frisar já nesse início, que ela não está só presa na imagem, na pintura, nos painéis, ela está nos instrumentos musicais, que também a música eleva, a música... Exatamente. Ela também é sacra. E todos os objetos utilizados nesse rito, né, que a Igreja Católica utiliza. Lá no espaço mesmo do Museu de Arte Sacra, a gente tem imaginários, nós temos indumentárias, nós temos vestimentas, nós temos objetos que foram utilizados dentro do culto religioso. E, portanto, esses objetos também são arte sacra. Né? Exatamente. Isso. Só fazendo esse parênteses. E é essa harmonia, esse equilíbrio entre tudo que está relacionado com a arte sacra, a escultura, o próprio espaço litúrgico, porque a arte sacra é uma arte litúrgica, a música, como você disse, então os próprios objetos litúrgicos utilizados durante a celebração, então ele tem uma linguagem artística. E como é essa linguagem? Essa linguagem artística está auxiliando na celebração? Ela está auxiliando na transcendência? Como que é essa arte? Como ela está integrada no espaço litúrgico? Sim, eu vejo assim. Essa para mim, essa pergunta? Na verdade, assim, eu deixei até no ar isso, sabe? Para as pessoas realmente entenderem que nada é aleatório, né? Justamente. O que a gente coloca no espaço litúrgico, o que a gente coloca na arte sacra, não é aleatório. Às vezes as pessoas entram numa igreja e pensam, colocou ali aquele negócio, colocou ali, colocou... Mas qual que é a linguagem única, que está a unidade dessa linguagem para auxiliar as pessoas na celebração? Sim. E a gente vê também que até dentro desses tempos nós temos os vitrais, né? Os vitrais também são objetos sacros, né? Que estão ali a serviço do culto, como também os outros que a gente já acabou citando. Mas assim, o mais importante também colocar que até a arquitetura, tá? A arquitetura também ela é sacra, né? Então, assim, todos esses objetos, no decorrer do processo da história, eles vão ter estilos múltiplos. Barroco, neoclássico, a arte sacra não tem um único só estilo, né? Como diz o Papa João Paulo II, né? Porque isso é uma fala dele, né? Que a arte sacra, ela é múltipla, né? Ela vai ter vários estilos múltiplos, porque ela vai automaticamente ter referências de determinadas épocas, e determinados artistas que se dedicaram a fazer aquela determinada obra sacra, ele viveu um determinado período, que tinha uma determinada influência. Então, automaticamente, aqueles objetos vão vir com aquela influência histórica daquele período, social daquele período, cultural daquele período, que vai estar inserido. Então, ou seja, peraí, mas o objeto de arte sacra, ele está disponível ao culto? Está disponível para a questão para a cultura? Sim. E aí vem, exatamente, e aí vem o que nós temos que questionar também, assim, nós temos acesso a todos esses períodos históricos. O que nós estamos vivendo hoje? O que dentro da arte sacra remete ao que nós estamos vivendo hoje? A arte sacra, ela é atemporal, sim, mas ela também reflete o que nós estamos vivendo. Na própria arquitetura, nós não vamos pegar hoje, por exemplo, aqui em Sinop ou aí em Cuiabá, e nós vamos construir hoje uma igreja gótica. Por quê? Porque ela pertenceu a um período. Claro, nós podemos fazer uma releitura, nós pegamos elementos daquele período que tem um significado. Mas nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, nós temos uma iluminação, nós temos espaço que precisa de ventilação, nós não temos neve. Então, muitas vezes, se copiam arquiteturas de períodos, se colocam em períodos que não é a realidade que nós estamos vivendo hoje.
Então, na verdade, é intrigante isso, porque você tem que ter um equilíbrio no que faz parte da história, do que é litúrgico. Nós não podemos fugir disso, né? Essa catequese, essa arte, num contexto todo único, que ela é evangelizadora, que ela é catequética, mas também como que nós vamos retratar isso hoje, sem copiar o que passou, sem ir lá para, não, eu quero fazer agora um neoclássico, um neobarroco, Não, o que nós estamos vivendo hoje? Então, esse equilíbrio, essa unidade, essa busca também da espiritualidade hoje. O que nós devemos buscar, né? Então, esse é o papel também de todo o artista, do músico, que leva a música sacra para dentro dos espaços, para dentro das celebrações, do arquiteto, do artista plástico. Então, todo esse contexto, como que nós vamos transmitir isso e achar esse equilíbrio nos dias de hoje da arte sacra e da arquitetura? Sim, justamente. Que é o que a gente acaba tendo outras influências e até da contemporânea, da moderna, né? Do que Exatamente. para esses novos padrões agora, né? Para frente, nessa contemporaneidade, né? Que é o que surge, que é o que eu vejo hoje nas suas obras, dentro dos templos, entendeu? As suas obras hoje dentro dos templos em Sinop, em Lucas do Rio Verde, enfim, vou colocar Sinop, Lucas do Rio Verde, Itapurá, né? Que é dentro do contexto do nosso estado. Você vem trabalhando justamente dentro dessa percepção de uma arte sacra contemporânea, né, com as suas expressões de sentido e de sua formação litúrgica, catequética e todo esse trabalho que está ali a serviço, né, de levar esses fiéis a encontro com Deus. Então, ela tem esse propósito, né, que é o propósito educativo, mas justamente ter essa preocupação de ter esse olhar todo que você mencionou, né? Que é extremamente importante. Então, assim, o mais importante de todo esse contexto, né, é também a gente frisar uma questão que as pessoas querem anular a arte sacra. Anular o contexto dela histórico, as redes sociais dizendo que ela é só simplesmente uma arte decorativa, né? Esse é um ponto. O outro segundo ponto é que, assim, quando a gente faz isso, a gente está negando a história nossa, a nossa própria história. Porque a nossa história é um modo geral. Ela conta o processo da história da arte também. E a chegada dos portugueses ao Brasil vem com a Igreja Católica. Exatamente. Então, a Igreja chega com a arte sacra. E aqui no Brasil, tudo isso foi adaptado. Assim, para você ter um exemplo, o que nós temos de arte barroca na Europa, lá se usou o quê? Lá se usou mármore e pedra, né? Quando vem no Brasil a nossa arte barroca, ela se pauta em quê? Na madeira. Então já é diferente. Por quê? Porque no Brasil teve uma adaptação de acordo com o material que nós tínhamos aqui até então disponível. Né? E essa nossa arte, justamente, ela vai ter influências, né? Porque quem que ajudou no processo da construção da arte sacra no Brasil? Aí nós vamos ter lá os portugueses, nós vamos ter os africanos, nós vamos ter os indígenas, que, portanto, as nossas obras sacras produzidas nesse período, ela se diferencia também de uma região para outra. O que se produz em Goiás, que o Veiga Vale fez, não é a mesma coisa que se produziu em Minas Gerais, pelo Alisado. Exatamente. Né? E aí, se a gente for com outras referências em São Paulo, se a gente for pegar a arte sacra de São Paulo, se a gente for pegar a arte sacra do Nordeste, né, Bahia, a gente vai ver que tem características típicas daquela região. Né? Nós vamos ter muito São Paulo trabalhado com barro, né? A gente também vai ter outras regiões. E a madeira também. Mas a gente vê que os objetos foram sendo adaptados de acordo com a nossa realidade. Então, por isso que no Brasil se trabalhou muito a bandeira. A gente tem muito as talhas dos altares, que são os retábulos que ficam acima da mesa, muito feito em madeira. As mesas também, nesse período colonial. Então, a gente vai ter também uma grande produção de imagens que vêm com características africanas, indígenas e europeias. Né? A própria madeira. Isso, nas nossas imagens. Então, assim, a produção no Brasil, nesse período, foi uma produção efêmera, mas uma produção local. Ela teve uma produção local. Tem muita gente que vê uma imagem lá no Arte Sacra, igual uma que nós temos em São Miguel Arcanjo, e fala assim, não, essa imagem veio de fora. Eu falo, não, engano seu, ela foi produzida aqui em Cuiabá, em Mato Grosso.
Por quê? Né? Como assim, que os nossos escultores não tinham habilidades tão genuínas quanto os europeus? Muito pelo contrário, até mais, né? Porque tinham que adaptar com os materiais até então existentes, né? Sim. Não, com certeza. E a gente vê muito, por exemplo, até nas cidades históricas de Minas também, é bem interessante porque não tínhamos os azulejos, então se pintavam as próprias madeiras com os tons de azul dos azulejos portugueses, né? Então assim, é bem interessante porque tem essa adaptação. O que muitas vezes dentro da arte sacra nós chamamos de enculturação, né? Se trabalham os elementos que tem no local, se trabalha o que você tem de material. E você sabe que eu sempre faço isso, né? Quando eu vou para fazer um projeto de alguma igreja, a primeira coisa sempre é estudar a comunidade, como que vive, quais são as características, quais são os materiais daquela região, né? Como que esse povo vive, como que são os costumes. Até eu vi que tem alguém aqui também na live que comentou de uma igreja que foi derrubada praticamente e reconfigurada e tal. Isso é um cuidado também que tem que ser tomado. Por quê? São elementos históricos. A gente consegue readequar um espaço litúrgico? Sim. E consegue também, primeiro passo, estudar essa comunidade, saber o que é histórico dentro dessa igreja, o que tem que ser mantido e o que pode ser readequado dentro do espaço litúrgico. Então tem que sim ter esse processo. Infelizmente, em muitos locais acontece sim, destruições de elementos históricos que poderiam ser readequados, poderia se fazer um espaço litúrgico, digamos que novo, mas mantendo algumas características que já fazem parte da história daquela comunidade. Acho que isso é um cuidado que tem que ser tomado, porque nós podemos considerar o nosso país um país jovem, né? O Brasil é um país jovem, se compararmos com os países da Europa, é um país muito jovem. Então, e as próprias cidades, Cuiabá é uma cidade mais antiga, mas, por exemplo, aqui no Médio Norte nós temos cidades novas. Então, como que vai manter essa história? O que nós vamos manter, o que nós vamos preservar de história, né? E em outras cidades do Brasil também. Então, claro, esse cuidado também dentro de um projeto de espaço litúrgico de arte sacra, né? A preservação do que já faz parte da história da comunidade. Justamente, porque aí é onde, se a gente for pegar também lá para o processo histórico, quando a gente acabou falando que a arte sacra está a serviço do culto, né, para o que é essa relação de sentido e também está a serviço da cultura, então ela tem essas duas dimensões, né? Ela tem a dimensão da relação histórica, política, social e estética, né? E ela também faz com que se constitua a identidade, que você perceba a identidade de um local através da arte sacra. Com o passar do tempo, com o passar da história. Você percebe a forma de como aquela população, de como aquela cidade, enfim, pensa, se organiza, né, a vida deles, né, no cotidiano. Então, a gente consegue ver isso e detectar isso através de estudos e pesquisas, né, em um determinado momento preciso, né, nesse processo da arte sacra dentro de uma cidade. E até determinar a própria identidade daquela população, daquela cidade, né? Então, isso também é uma marca temporal, né, de construção cultural, social, né? É muito importante que a arte sacra traz dentro desse contexto. Eu acho que a gente falou muito sobre a arte sacra. Vamos falar agora sobre a arte religiosa. O que você acha? Para te dar mais tempo para você falar sobre os espaços litúrgicos celebrativos, pode ser? Pode. Ou você queria concluir mais alguma coisinha? Não, eu acho que a gente pode concluir dentro desse tema mesmo. Essa questão da arte sacra e da arte religiosa é o que nós já tínhamos até comentado mais no começo. É esse cuidado, né? Essa a arte sacra é aquela arte que te conduz à transcendência, é aquela arte que é litúrgica, que auxilia nas celebrações, no espaço litúrgico, nos momentos de oração. Quando nós falamos de uma arte religiosa, já tinha comentado antes isso, não gosto muito de separar como certo e errado. Eu acho que faz parte de culturas e de momentos. Se unem, né?
Porque a gente, muitos liturgistas e muitos escritores, eles colocam a arte religiosa como uma arte muito piedosa, é aquela arte devocional, né? Aquele apego à imagem, né? Então, às vezes uma imagem que tem numa comunidade, que as pessoas têm, que se apegam, que passam a mão, que querem sentir, que querem... Mas é uma questão devocional, é uma questão cultural, né, que eu acho que tem que ser respeitada, pode-se entrar sim com um processo educacional, com uma forma de catequese, explicando o sentido realmente da imagem, que é de estar ali, de levar a transcendência, de uma linguagem mais simples, né, aquela coisa assim, isso é como se fosse uma fotografia, nos lembra a pessoa, nós sabemos o que é, quem ela representa, né, então apenas para nos recordar. Então pode ser trabalhado isso, mas tudo é uma questão cultural também, né? Então muitas vezes você vai numa comunidade, que é uma comunidade simples, pessoas que têm uma devoção por alguma imagem, né? Ou por uma Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, e tem uma devoção muito grande. Aí, por exemplo, você vai lá, vai fazer uma arte sacra e vai fazer um ícone bizantino puro, né? As pessoas não vão conseguir entender. Então tem que ter um processo de catequese nisso, tem um processo de você explicar o sentido, explicar a simbologia. Então por isso que eu falo sempre que eu acho complicado essa coisa do julgamento. Isso é certo, isso é errado. Sim, a arte sacra é diferente da arte religiosa, ela tem um contexto litúrgico de levar a transcendência, a pessoa não ficar presa na imagem, mas a imagem conduzir. Por quê? Porque o artista não trabalha uma perspectiva muito apurada, ela trabalha realmente uma imagem mais achatada, simplesmente por linhas e por traços e por cores, vai te remeter a uma imagem e vai te auxiliar no momento de oração. A gente faz uma comparação muito interessante assim, isso já teve várias vezes que a gente brincou muito e fez essa comparação. Eu pergunto para as pessoas, foram na Capela Sistina? Fui na Capela Sistina. Você fez uma oração? Você rezou? Aí as pessoas param e pensam, não rezei. Eu fiquei tão admirado com aquela beleza e com aquela habilidade toda que você fica extasiado com aquilo, né? Com aqueles detalhes, com toda aquela habilidade de Michelangelo. E você acaba esquecendo de rezar. Então, aí nós voltamos novamente, não é que é uma arte errada, não é errada, retrata aquele período que estava se vivendo. Mas hoje se busca muito na arte sacra essa arte lá dos primeiros séculos, mais simples, que a gente considera uma arte sacra que vai conduzir você no seu momento de oração, que você vai transcender a imagem e não vai ficar preso na imagem, preso nos detalhes. Quando eu vou fazer uma imagem... Oi? Você estava falando, ela é mais ícone, né? Exatamente. Vou dar um exemplo. Quando eu faço uma imagem, por exemplo, aqui no ateliê de uma imagem indígena, eu trabalho indígena como se fosse realmente uma pessoa com traços realistas, né? Então a pessoa ela pode ficar presa na imagem, ela pode ficar presa naquela imagem indígena, ela vai observar os traços, a luz, a sombra, todos os detalhes faciais, aqui, nossa, olha que legal, ficou bem bacana e tal, muito realista, lembra muito, olha a luz, olha a sombra. Na arte sacra a gente não tem essa preocupação, porque ela é um elemento litúrgico, ela não está ali para mostrar a nossa habilidade, né? Então não existe, então muitas vezes diferencia isso, a arte sacra como uma arte litúrgica a serviço da liturgia e a arte religiosa, ela passa a ser uma arte mais devocional, ela pode estar num outro espaço que não seja a igreja, ela pode estar numa escultura, numa imagem que você tem na sua casa, no seu altar, então ela passa a ser uma imagem com uma conotação mais devocional, com características mais fortes até da questão regional, né, da questão cultural, e o ícone a gente vê como uma imagem mais ampla, mais universal. Sim, eu falo também assim que a arte religiosa está mais ligada à subjetividade do artista, e ela reflete a vida religiosa dele. Exatamente. É como se ela estivesse numa ligação no meio, né? Ela não faz o fim,
que é o caso da arte sacra, que tem o objetivo de fazer ligação ao Santíssimo. Então, ela tem essa relação. Por isso ela comporta estar na casa das pessoas, por isso ela comporta estar dentro das comunidades, por isso ela comporta ir para uma exposição dentro do museu, que é o caso que a gente tem lá da exposição do Clínio de Moura, né, que é um artesão da comunidade de São Gonçalo Beira Rio, que a gente tem imagens dele também, que são imagens feitas em barro, em argila, que são imagens religiosas, né? E ele retrata toda essa expressão, essa característica daquele artista, né? Daquela comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Então a gente acaba tendo também essa subjetividade que é do artista, e aí você percebe também a vida religiosa, a devoção dele, né? O trabalho dele todo desenvolvido em prol dessa relação, né? Bacana. E o contexto sagrado ele é muito diferente, né? O contexto sagrado ele já entra muito numa diferença da obra, que ela é um objeto de vivência estética destinado ao conhecimento ou à exploração das paixões humanas, que é uma outra relação, mas sim uma relação importante que não está ligada à relação devocional, né? Ela está ligada a uma relação de sintonia com o Altíssimo, né? E geralmente todas as relações devocionais muito fortes, né? Ela está muito ligada a essa questão ao objeto, né? Eu gosto muito daquela sua expressão que você fala, que as pessoas viram e falam assim, mas o católico tem uma devoção muito grande à imagem, né? E aí que você desconstrói isso e fala, não é bem assim, né? Você uma vez me citou um exemplo da fotografia. Fala um pouquinho, que ela está um pouco relacionada com a arte religiosa que nós estamos discutindo. Né? Porque na questão da arte sacra, ela, dentro do espaço litúrgico, dentro da igreja, do espaço igreja, edifício igreja, ela está em união, ela está em unidade com tudo que está lá dentro. E assim, a arte religiosa, ela não está a serviço dentro da igreja. A arte religiosa, ela não entrou na igreja. Né? A arte religiosa dos rituais, dos cultos. Então essa é a grande diferença. Ela está pode as pessoas. Aqui atrás eu tenho uma arte religiosa. Tá vendo? Exatamente. E o meu também tem. Nossa Senhora Aparecida, lá em cima, a Nossa Senhora Aparecida e Francisco de Assis ali do lado. Então isso é uma arte religiosa. Ela não Exatamente. Uma igreja. A gente pode analisar a arte religiosa como uma arte mais pessoal, né? Essa devoção, algo mais pessoal. E a arte sacra, ela vem num contexto todo. Dentro do espaço sagrado, igreja, ela está em unidade com tudo que está lá dentro. Depois a gente pode comentar na questão do espaço litúrgico. A gente tem, sim, uma interpretação, às vezes errônea, até dos nossos irmãos evangélicos, por exemplo, que às vezes colocam em questão que existe uma adoração de imagem, né? Porque, na verdade, existe às vezes uma liberdade muito grande. Eu tenho uma devoção por uma imagem, então às vezes você tem uma foto da minha família, por exemplo, de alguém da minha família que não mora comigo, que mora distante. Eu tenho essa imagem em cima de um aparador ou numa mesa, eu tenho essa imagem. Então essa foto remete a essa pessoa, a esse familiar que eu gosto, ou que eu gosto da história dele, que me remete a algo que tem uma relação de carinho, de amor, né? Na imagem religiosa existe isso, talvez às vezes um pouco de exagero, a pessoa, né, estar com essa imagem, mas ela nos remete a algo que nós amamos, ou que tem um significado grande, ou que tem uma história pra gente, que tem um significado. A mesma coisa dos santos. Então muitas vezes isso, para o próprio católico, falta fazer esse papel também catequético. Porque dentro das normativas da igreja, os santos e Maria, eles não fazem milagres. Eles nos conduzem, eles são intercessores. Por exemplo, o santo é uma pessoa que teve um exemplo de vida maravilhoso e que nós nos identificamos com aquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma devoção com São Francisco de Assis. Porque a história de vida dele me encanta, é um exemplo de vida, né? Mas os santos não fazem milagres, mas eles são exemplos para nós. Maria,
Também, então, depois a gente pode entrar na questão do espaço litúrgico, onde é colocada a imagem de Maria dentro das igrejas. Por quê? Porque ela está junto com o povo. Ela nos conduz, ela não está no presbitério. Então, Maria é aquela que nos pega pela mão e nos aponta o seu filho. Mas nós temos uma devoção como católicos muito grande por Maria, porque é a imagem da mãe, é a imagem daquela qual nós nos recorremos, né? Então aí tem essa devoção. E essa devoção, muitas vezes, claro que por nós termos a imagem, muitas vezes ela é interpretada erroneamente. Então, por outras religiões, acham que estamos ficando na imagem. Mas nós não paramos na imagem. A imagem nos leva àquela pessoa que a imagem representa. Então, às vezes, isso é interpretado de uma forma um pouco errônea, né? Por outras religiões. Mas o espaço litúrgico, se a gente puder entrar agora no espaço litúrgico, o espaço litúrgico já nos leva a isso. O espaço litúrgico tem que ser essa catequese. No centro do presbitério, no presbitério, sempre a imagem de Cristo, porque Ele é o centro. É ele que é o centro da celebração. E as imagens de santo e as imagens de Maria, elas são retiradas do presbitério. Elas são colocadas nas laterais. Não que esteja num espaço menos digno, mas isso para nos mostrar, isso para que o espaço litúrgico já seja uma evangelização, sempre no centro do presbitério está a imagem de Cristo, né? E a imagem de Maria e dos santos nos conduzem a Ele. Ok. Vamos passar já para o espaço litúrgico? E assim, é importante também só fazer uma brecha, que a arte sacra, ela também está presente em diversas crenças, tá? Ela está presente na cristã, ela está presente na budista, ela está presente na islâmica, tá? Ela, enfim, tem a presença em outras religiões também, né? A gente tem a presença da arte sacra aí muito com essa mesma conotação a que nós temos, né, da arte sacra, para essas outras religiões também. Vamos entrar dentro já do espaço litúrgico celebrativo. Aí você já comanda, Mari, com você. Bom, como eu falei, é até difícil a gente estar conversando, assim, todo momento eu me segurava um pouquinho. A gente conversar sobre a arte sacra separada do espaço litúrgico, né? Porque quando a gente vai fazer um projeto do espaço litúrgico, ele sempre está integrado com a arte sacra, não é um espaço separado. Agora eu vou criar... Mari, tem uma perguntinha aqui, acho que é do Adriano Figueiredo, ó. Tá vendo lá? Adriano Figueiredo, volta um pouquinho. Ele faz uma perguntinha. Deixa eu ver, acho que teve mais pergunta acima. Volta aí, Mari. Então vamos ver. Então, peraí, vamos dar uma olhada aqui. Opa. Onde está a pergunta? Desce. Fala um pouco da diferença. Peraí, onde é que está? Não estou achando a pergunta, peraí. Fale um pouco da diferença entre... Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque é muito pequenininha essa letra. Aqui, perde-se muito de identidade cultural quando se derruba uma igreja. Aquilo nós tínhamos comentado, né? Da questão histórica. Isso também entra muito assim. Alguma igreja antiga, ela é derrubada? Claro que existe também outros fatores que são mais técnicos. Por que ela foi derrubada? Existia um risco dela, por exemplo, cair? Foi feita uma avaliação, não poderia mais ser restaurada? Então, assim, claro que entram outros fatores também. Não quer dizer que toda igreja que é derrubada foi derrubada de forma errônea ou não era para ter sido. Então, entram outras questões também, que é um assunto mais amplo, né? Uma questão mais ampla. Eu posso colaborar com ela no seguinte aspecto. A gente tem aqui em Cuiabá a antiga igreja do Bom Jesus de Cuiabá, que é do século XVIII, que foi demolida e implodida a dinamite. Né? E aí a gente tem várias oposições em relação a isso. Né? A gente sabia que era uma transição de bispo, de Dom Aquino Correia para Dom Orlando Chaves, né? E também tem essa relação dessa transição do novo bispo querer um novo templo mais moderno, né? O contexto histórico também no Brasil, nesse momento,
Nós tínhamos vários templos sendo erguidos, né, com outras características devido ao período. Nós estamos falando de 1968. Então, foi uma igreja implodida dinamite, onde se falou para a população que ela estava com problema na sua estrutura. Só que o processo da construção começou do fundo para a frente, né? Então, foi se modificando aos poucos. E dali se retirou os seus recheios, que são os seus imaginários, os altares, né, algumas peças que até então foram guardadas no prédio seminário da Conceição, que hoje compõem o acervo do Museu de Arte Sacra. Mas essa igreja foi demolida, né? A primeira carga de dinamite foi colocada, não implodiu, aí colocou a segunda carga de dinamite para depois implodir, do tanto que a estrutura era forte, né? Então, assim, a gente sabe que é um advento em relação ao bispo, que tinha uma opinião diferenciada, né, com a questão de modernização, querer deixar um grande legado, como também um contexto histórico, né, da nossa cidade, né, que estava se surgindo Campo Grande, né, Campo Grande com ruas largas, modernas e daí por diante. Então a gente tem esses dois contextos, né? Foi um erro? Foi um grande erro, não só aqui em Cuiabá, como em vários lugares do Brasil também aconteceu isso. Sim. Aí nós temos uma outra relação aqui, que são as ruínas de Vila Bela Santíssima Trindade. Aí nós não estamos mais falando de uma igreja que não foi concluída, né? E que, com decorrência do tempo, ela virou ruínas. Então, ruínas é diferente nesse contexto. Se lá foi feito todo um processo, né, para salvaguardar aquele patrimônio até então, foi feita uma cobertura, né? E essa cobertura hoje protege aquelas ruínas. Mas as ruínas têm um contexto diferenciado, né? Já é ruínas, já não dá mais para fazer um processo de levantar aquela igreja toda, né? Ela já tem um contexto mais arqueológico, né, do que um contexto pautado no processo de restauração, e virar e falar assim, esse espaço pode se virar um espaço recreativo litúrgico futuramente? Tudo é possível, né? Mas não vamos partir para um processo de restauração que vai levantar aquela igreja de novo com paredes e daí por diante, né? Mas sim preservar até o material então existente e aí pensar-se em algo que possa ser utilizado, mas preservando aquilo. A gente tem um exemplo que é a capela lá do Espaço do Brenan. Foi feito isso, né? Sim. Enfim, é só para a gente falar sobre essas mas essa questão, mas oportunas para o momento. Essa questão é bem interessante, porque nas comunidades isso é muito delicado, sabe? Quando a gente chega nas comunidades, e eu já tive vários exemplos disso. Uma igreja, por exemplo, em Matupá, existia um crucifixo de madeira que já estava mais antigo naquela igreja, então tinha uma história também com as pessoas daquela comunidade e tal. Eu mantive esse crucifixo e fiz os painéis de pintura no fundo. E daí fizemos toda uma ligação dessa iconografia com a igreja, que é Maria, que é Maria Mãe de Deus. Então tem todo um cuidado também que tem que ser tomado com esses elementos dentro da igreja, né? Porque, como eu estava falando anteriormente, quando a gente vai fazer um projeto do espaço litúrgico, ele não está separado. Agora eu vou fazer o espaço litúrgico e depois vou fazer o projeto de arte sacra. Não é esse o processo. Ele é um processo único, né? Do espaço litúrgico e da arte sacra, para que tenha essa unidade. Os elementos que nós vamos usar, os materiais que serão usados, as cores que nós vamos utilizar, qual que é a nossa linha dentro desse espaço, né? Como esse espaço vai abraçar essa comunidade, vai receber essa comunidade. Aí volto novamente naquilo que tinha falado antes, quais são os costumes dessas pessoas, né? Então, a gente tem que respeitar isso, porque eu comento uma coisa também sempre assim, eu posso chegar nessas igrejas com todo o conhecimento que eu já busquei, falta muito conhecimento ainda, mas com o conhecimento que eu já busquei, seja, sei lá, pós-graduação, cursos aqui, cursos em outros países, isso não interessa nada, isso não importa, porque quando eu vou chegar numa comunidade, aquela comunidade ela só existe porque tem aquelas pessoas que estão ali, estão participando dela. O edifício, igreja, parede, material, ele não tem importância nenhuma. Se não for aquele povo, a igreja pessoas. Então aquela senhorinha que vai lá, que muitas vezes é analfabeta,
mas que ela está lá todos os dias cuidando da igreja, participando das celebrações, cuidando do espaço litúrgico, que para eles daquela forma está muito bom, está bonito, ela é que importa. Então a gente chega com o nosso conhecimento, sim, que vem lá principalmente depois do Concílio Vaticano II, na década de 60, que vem pedindo essas alterações no espaço, né, para a gente realmente ter um espaço celebrativo mais voltado para a centralidade, que é o Cristo. Nós vamos chegar nessa comunidade, nós vamos chegar de uma forma abrupta e tirando tudo que está. Ah, tira essa imagem daqui, ah, tira isso daqui, ah, tira a toalha daqui, tira essa flor daqui. Então, claro que nós vamos fazer uma invasão num espaço que a comunidade está acostumada daquele jeito. Então, é um processo delicado de você chegar, fazer um processo de revitalização do espaço, porque você vai alterar algo que para aquela comunidade já estava certo. Então, é um processo de educação, uma educação com respeito ao que já existe naquele local. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, que acontece muito. A gente desenha um altar, tá? Normalmente, claro, dentro da questão do espaço litúrgico, o altar sempre é com material verdadeiro, porque o Cristo é verdadeiro. Então, vamos trabalhar um altar, eu desenho um altar lá de pedra, de mármore ou de granito. Normalmente, as pessoas têm costume de colocar toalhas, e toalhas que cobrem até embaixo o altar. Desculpa. Dentro das normativas litúrgicas, se pede que a toalha não cubra o altar, porque o altar é o Cristo. O altar é o Cristo. Então, por que você vai tampar o Cristo? Uma linguagem mais simples. Então, você vai ter que explicar para a comunidade que uma toalha só por cima do altar é suficiente. Que o próprio altar, essa pedra, representa o Cristo. Só que aí eu pergunto para você. Tem uma senhorinha que está lá naquela comunidade, que ela passou meses bordando uma toalha, que para ela tem um significado muito grande, ela vai lá e doa essa toalha para a igreja. E essa toalha é aquela toalha enorme, que cobre o altar, que vai até o chão. Então a gente tem aqui um conflito entre um costume, uma tradição que ela viu desde a infância dela, a mãe bordando a toalha e dando de presente para a igreja, com alguém que chega na igreja e fala, olha, isso não é litúrgico. Não, vamos tirar essa toalha daqui. Vamos colocar uma toalha só em cima. Então, existe um trabalho de respeito também a isso, a esse costume. Como que nós vamos explicar o quanto é importante o altar, que não é só uma mesa, mas que o altar, ele é o Cristo. Então, é um símbolo pronto, está ali. Ele tem outras normativas também na igreja, um altar maciço, né, com uma pedra verdadeira e tudo. Então a gente tem esse trabalho também de explicar para a comunidade, porque não é o gosto do artista que chega lá e fala assim, não, eu gosto, tem que ser assim. Não, tudo tem um porquê, tudo tem um fundamento, tudo tem uma explicação. Por que eu coloco o altar aqui? Por que eu uso esse material? Por que o ambão está aqui? Então, ele tem um significado dentro das normativas, mas dentro do rito. E é muito bonito porque quando as pessoas passam a entender, elas te ajudam nesse processo. Porque elas passam a entender o porquê que foi modificado. E elas passam a valorizar aquilo. Então, existe esse cuidado, esse equilíbrio que tem que ter com o que já existe na comunidade e com o que a gente pode levar para que melhore esse espaço litúrgico e melhore as celebrações dessa igreja, dessa capela, né, onde a gente vai realizando os projetos. Legal. Fala um pouquinho aí pra gente como é composto esse espaço litúrgico, pelo altar, pela pia batismal, o ambão, sédia, enfim, esse conjunto todo que está ali no espaço celebrativo litúrgico, né? Como fala um pouquinho. Não, bacana. De uma forma bem simples, né? Os vigários também, que fazem parte desse contexto, né? Toda a forma pensada também de colocação de bancos, colocação, o corredor de entrada, né? Das igrejas, né? Que é aquele corredor ao centro.
Cristo, que nós temos no altar, né? Que você já falou sobre, mas Sim. a gente está do espaço litúrgico, a gente está repetindo muita coisa, né? Não, mas isso é bacana, porque assim, dentro do espaço litúrgico, tudo tem esse significado, né? E tudo deve ser utilizado também pelo próprio celebrante, né? Tem um padre, Oi? o padre Diomar está nos assistindo aqui também. Bacana. Então, assim, tem uma pergunta do Adriano que ele fala assim, ó, fala um pouco da diferença entre dúlia e látria. Nós já falamos um pouquinho, né? Você comentou um pouquinho sobre, mas acho que era legal falar especificamente, né, sobre a questão de Deus, né, um unitrio, né, Pai, Filho e Espírito Santo, depois do que a gente tem de látria, que nós temos de dúlia, né, só para... Sim, nós podemos já colocar isso dentro do contexto próprio já do espaço litúrgico, né? Isso. Porque... Você já até comentou, você já chegou até a comentar, né, que a látria é Maria, né, que fica... Né, exatamente. E aí a gente tem dúlia, que são os outros padroeiros, né, daquela determinada comunidade, né? Uhum. Enfim, mas que também estão em comunhão, né, com todos os santos, enfim. Acho que era legal falar um pouquinho nisso também, contextualizar isso no espaço litúrgico, né? Sim, porque assim, dentro o que a gente tem um pouco, quando a gente inicia um projeto do espaço litúrgico, uma das coisas que a gente encontra muito hoje nas comunidades, e isso vem, claro, de tradições de muitos, até de séculos, né? Às vezes o uso de muitas imagens no espaço. E essa colocação, na verdade, dentro do Concílio Vaticano II vinha muito essa expressão, vamos limpar, né? E muitas vezes foi até limpado demais, né? Foi tirado demais, né? Mas a gente pode fazer isso de uma forma muito, muito simples e que tudo isso nos conduz a entender essa centralidade, né? Cristológica. Então, no presbitério, sempre os 3 elementos principais, que é o altar, o ambão e a sédia. O altar, a mesa da Eucaristia, o ambão, a mesa da palavra, e a sédia, onde fica aquele que está celebrando, né? Que representa o Cristo. Então, nós também trabalhamos muito esses 3 elementos, sempre com os mesmos materiais e com a mesma linguagem. E esse é o centro da nossa celebração. É para onde nós nos voltamos, é a Jerusalém Celeste, é para onde nós caminhamos. Então, quando nós entramos na igreja, aquele corredor principal, ele também tem um sentido. Ele é o caminho, é o nosso caminho para a Terra Prometida, como foi realizado também no Antigo Testamento. Então, a caminho da Terra Prometida, que é a Jerusalém Celeste, que está representada lá no presbitério. Por isso que no presbitério é o espaço onde está a imagem do Cristo. A cruz, lá dos primeiros séculos do cristianismo, nós já tínhamos essa distribuição, tá? O altar como centro, porque os primeiros cristãos sempre se reuniram em torno do altar, representando a ceia de Cristo. Então, a mesa do sacrifício. Então, os primeiros cristãos já se reuniam em torno dessa mesa, que é para nós o altar. Estar em torno da mesa é estar em torno de Cristo, né? Então, esse é o centro da nossa celebração. Sempre a cruz próxima desse altar. Tem uma linha muito bonita dos franciscanos que trabalhavam muito isso, que é essa cruz próxima do altar. Sobre o altar pendurada, ao lado do altar. Porque na ábside, que é aquela parede ao fundo do altar, que muitas vezes a gente faz ela em formato côncavo, nós colocamos a imagem do Cristo vitorioso, ou do bom pastor, ou do Cristo vitorioso. Aí olha só que catequese mais linda. Por quê? Porque nós passamos pela mesa, que é o altar, Cristo, o sacrifício, é a mesa do sacrifício. A cruz está ali do lado, ou sobre o altar, representando o sacrifício. E depois lá naquela parede, ao fundo do presbitério, nós temos o Cristo vitorioso, porque ele venceu a morte. Ele venceu a cruz e na parede do altar, na parede do fundo do altar, o Cristo vitorioso. Então isso já é não precisa de muitas palavras, não precisa, está tudo expressado também no espaço litúrgico e na arte sacra. E aí nós vamos vir com a questão, falando agora das imagens, né? Falando dos santos, da imagem de Maria,
E aí nós vamos vir para essas imagens em lugares laterais, que pode ser, claro, próximo do presbitério, na entrada da igreja, mas que é onde, por quê? Porque os santos e Maria são os que nos conduzem a Cristo, são os que nos apontam Cristo, né? E que foram seguidores dele, que foram discípulos, que foram missionários de Cristo e pedem para que nós também sejamos missionários e discípulos de Cristo. Então, esse espaço litúrgico nos conduz a essa catequese, nos conduz a esse mistério, nos conduz à centralidade que é o Cristo. Então, ele não precisa ser cheio de detalhes, não precisa ser cheio de elementos. São poucos elementos e que já nos mostram quem é o centro, né? Eu vou fazer um parênteses agora aqui bem rapidinho, que foi muito interessante, que eu fui chamada no ano passado para fazer uma palestra para mulheres de uma igreja evangélica. E a pastora da igreja tinha entrado no meu Instagram e tinha visto que eu também sou especialista em Mariologia e falou para mim, você pode falar de Maria. Eu falei, então tá, então eu vou falar, porque ela tinha pedido para eu fazer uma palestra sobre as mulheres no mercado de trabalho e tal. E tá bom, então eu vou fazer esse paralelo também com Maria, já que ela me permitiu. Acho que a gente tem que ter esse respeito com outras religiões, né? Que não tem essa devoção mariana que nós católicos temos. E eu comecei a palestra mostrando uma imagem de um dos projetos que a gente fez e colocando, olha lá, no fundo tem a imagem de Cristo, porque para nós católicos, Cristo é o centro da celebração. E Maria, os santos não fazem milagres, eles nos conduzem a Cristo, nos apontam Cristo. E coloquei aquela imagem e expliquei rapidamente e fui falar sobre Maria. Comecei a falar sobre Maria. Mas essa Maria do Evangelho, essa Maria que acompanhava o filho, essa Maria que teve dúvidas, essa Maria que teve momentos de tristeza, momentos de alegria, essa Maria humana, né? Então, quando a gente passa a comentar dessa forma, a gente tira essa Maria do pedestal. Essa Maria que tem um pedestal e tem uma imagem, uma escultura, e que muitas vezes as pessoas que olham de fora falam, nossa, estão adorando uma imagem, né? Então, aí eu fui entender, porque depois no final dessa palestra, essas mulheres vieram conversar comigo. E eu achei muito legal essa resposta. Porque primeiro elas questionaram para mim, nossa, eu achei muito legal quando você mostrou a imagem de uma igreja católica, que estava a imagem de Cristo e que Cristo era o centro. Desculpa, tá? Mas live é isso, né? Acontece. Normal, ao vivo normal. É normal, é normal. Normal. Vamos ver se tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta sobre espaço? Alguma pergunta sobre espaço litúrgico? O pessoal estão entrando novamente aí. Estão entrando, o pessoal está entrando. Vamos entrarem. Bacana. O pessoal caiu, desculpa, mas faz parte de... não, eu também, com certeza. E eu vou me empolgando, vou falando muito, me empolga demais esse assunto. Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre espaço litúrgico, seria bacana, porque daí a gente vai, né? Vou só complementando então, não sei onde é que cortou, onde caiu, mas assim, a importância, né, dei até esse exemplo da palestra, a importância também de nós católicos transmitirmos, na verdade, através do espaço litúrgico, essa centralidade, né? Que para nós o centro é Cristo e que o espaço litúrgico é a imagem disso, né? O que o espaço litúrgico onde você está, que imagem que ele está transmitindo? Qual que é a mensagem que esse espaço está transmitindo? Está te mostrando que Cristo é o centro, né? O espaço está sendo catequético nesse sentido? O espaço está sendo evangelizador, mostrando o sentido cristológico, né? Essa centralidade. Então, é interessante porque o espaço litúrgico ele tem essa função também, né? E se a gente voltar, o homem ele sempre teve essa necessidade do espaço sagrado. Muitas vezes em palestras que eu trabalho com adolescentes, eu questiono isso e falo para eles que o espaço sagrado de adolescente é o próprio quarto, né?
Tipo, mãe, bate antes de entrar, né? Então, esse espaço sagrado que tem já, que a humanidade sempre teve essa necessidade, se nós formos ver, por exemplo, uma tribo indígena, uma tribo africana, né, qual que é esse espaço que eles delimitam? Um espaço na floresta, um espaço na montanha, um espaço com uma pedra. Então, esse sentido... Tem uma pergunta da Mônica. Existe um lado certo para colocar Nossa Senhora e os santos? Não, Mônica, não tem isso. Não existe uma regra escrita, você tem que colocar desse lado ou daquele lado. Primeiro a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de imagens, tá? Dentro das normativas se pede uma imagem, por exemplo, uma imagem de Maria no espaço sagrado. No presbitério, uma imagem de Cristo, né? Você tem um padroeiro, então uma imagem do padroeiro. Porque a gente às vezes tem essa dificuldade nas igrejas, porque às vezes a pessoa doa uma imagem, outra doa outra e acaba ficando aquele acúmulo de imagens no espaço sagrado. Não existe um local certo, o que a gente não deixa é no presbitério, para que tenha essa centralidade, e Cristo é que está no presbitério. A imagem de Maria, a gente muitas vezes coloca próximo à pia batismal, porque tem uma simbologia muito linda. Por quê? Porque o ser humano ele é gerado no útero, tem o líquido, tem a água, então a água significa vida. E a pia batismal é onde nasce o cristão. Então a pia é como se fosse o útero da igreja. Acontece o batismo, é onde o cristão nasce. E Maria é esse sacrário vivo, né? Que carregou em seu ventre o Filho de Deus. Então por isso que essa ligação de Maria próxima à pia batismal tem esse sentido muito bonito. Além, claro, da consagração que é feito a Nossa Senhora. Então, mas não existe um local certo. Só que a gente procura não deixar a imagem de Maria e dos santos em cima do presbitério, tá? Nesse sentido. Mais alguma pergunta? Essa pergunta. Vamos encerrar com aquela questão nesse momento que a gente está vivendo em relação ao distanciamento social, né? Quais são esses espaços de oração que a gente precisa utilizar, né? Dentro desse contexto do espaço litúrgico. É muito importante, eu acho que você encerrar falando sobre isso aí. Tá. O que é bacana da questão do espaço litúrgico é assim, que nós estamos fazendo, até eu fiz um vídeo esses dias, e coloquei no meu Instagram, porque nós estamos vivendo novamente a Domus Ecclesia. A Domus Ecclesia nos primeiros séculos, os 3 primeiros séculos cristãos, onde existia a perseguição, onde o cristianismo não era reconhecido como uma religião oficial, os cristãos, eles se reuniam e celebravam ou nas catacumbas, que eram aquelas galerias subterrâneas, onde eram enterrados os seus mortos, ou eles se reuniam nas próprias casas. E a Domus Ecclesia, essa igreja na casa, a casa era organizada para as celebrações. Então tinha um espaço com altar, tinha um espaço com a pia batismal, tinha um espaço da catequese para as crianças, tinha um espaço onde os adultos se reuniam. Então as celebrações eram feitas nas casas. Só lá em 313, quando o cristianismo ele é reconhecido como uma religião oficial, que é liberado e começam as construções das igrejas, dos edifícios de igreja, né? Mas até então a gente tem essas celebrações dentro das casas. E agora, como que nós estamos vivendo nesses meses, essa pandemia, as igrejas fechadas, não se podem haver celebrações, não pode fazer acúmulo de pessoas. E nós estamos voltando para as celebrações dentro de casa. Então a gente vê na Semana Santa que foi lindíssimo, porque as pessoas começaram a colocar ramos no domingo de Ramos nas portas, nas janelas, começaram a celebrar na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de Páscoa, organizar a casa, arrumar a mesa, colocar uma toalha, colocar a palavra, um vaso, enfim. As pessoas começaram a retornar e a organizar a casa como a Domus Ecclesia lá no início da era cristã, onde as pessoas se celebravam em suas casas. Então eu acho isso, claro, estamos vivendo um período triste, um período difícil, mas nós temos também olhar o que nós estamos aprendendo nesse período, né?
O que foi valorizado? Como nós retornamos com as orações dentro das nossas casas? Como nós voltamos a organizar um espaço sagrado, que é o primeiro espaço sagrado do ser humano é a própria casa, né? Onde acontece a primeira catequese é dentro de casa. Então, nós voltamos com esse período da pandemia a organizar os nossos lares para a oração em família, como faziam os primeiros cristãos nos primeiros séculos. Deu uma travadinha. Legal. Eu acho que a gente deu uma travada, mas eu acho que a gente deu o nosso tempo também, né? Valeu, Tem mais beleza. alguma coisa para fazer? Falar para encerrar? Não, acho tranquilo. Eu posso até deixar assim super aberto. Eu vi que alguém perguntou antes ali qual que era, se eu tinha um site, alguma coisa assim. Tem o Instagram, nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, é Mari Bueno Arte Sacra, tá? Então, assim, se tiverem alguma dúvida, né, até do que a gente conversou aqui, talvez até tenha pulado alguma pergunta, a gente não respondeu, mas assim, estou à disposição nas redes sociais. Ontem nós lançamos uma exposição online chamada Caminho Sagrado. O vídeo está lá tá no YouTube, está no Instagram, Mari Bueno Arte Sacra. Então, nós lançamos, já que nós não podemos fazer abertura de exposições, lançamos essa exposição online, que é uma exposição de arte sacra. Está lá também para quem quiser assistir, tá? Está em todas as redes sociais. Sempre Mari Bueno Arte Sacra, e estou à disposição para responder se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos aí. Mari, muito obrigada pela gentileza de participar com a gente dessa live. Assim, muito agradecida por todas as explicações, né, sobre arte sacra, arte religiosa, espaço em curso celebrativo. Foi de grande valia, né, para todos nós, a gente que trabalha, né, com arte sacra, ali dentro do Museu de Arte Sacra também. Tem algumas pessoas do museu que participaram, que era mediação, né, e que também acabou contribuindo aí para a formação do pessoal também. E assim, o importante, assim, tem muita gente que fala, né, a gente depara com algumas situações no museu que às vezes a gente está mediando, você sai já da administração, aí de repente na frente da imagem, São Miguel Arcanjo, tem alguém lá ajoelhado fazendo uma oração. Aí os mediadores, algumas vezes, assim, quem não tinha visto, assustaram, né? Falaram, não, mas aqui não é um espaço celebrativo, a imagem já saiu lá de dentro do templo, né? E vem para cá como um objeto de admiração pelo seu estilo, seu período, sua história e por diante. Mas é muito importante, assim, eu até falo, pessoal, deixe. Só não pode tocar na imagem, mas deixe fazer a oração, enfim, o que for necessário. Com certeza, com certeza. Está dentro do circuito expositivo, né? Mas a conotação do arte do Museu de Arte Sacra já é um outro. A partir do momento que ela sai do templo, né? Que ela esteve num templo para adoração, né? E a serviço dos ritos. E aí essa é uma contribuição que a gente tem a ser colocada, né? Nesse sentido de algumas curiosidades que a gente às vezes se depara ali no circuito expositivo, com algumas em joelho. E também nós já pegamos na imagem de São Miguel Arcanjo dinheiro colocado lá embaixo. Eu acho que olha que legal. Tem que ser respeitado, é uma devoção popular. Tem que ser respeitado, justamente. Tem que ser respeitado, existe uma história. Existe uma história, a gente não sabe, existe uma história por trás dessa devoção, existe uma história familiar, existe uma história às vezes de superação, né? Uma história de superação, de vida, de dificuldade, isso tem que ser respeitado. E se nós formos contar todas essas relações de memória, né, o que acontece já com esse objeto ali dentro, né, já musealizado dentro do espaço museológico, a memória disso, né, que essa nova memória que ele vem adquirindo, são muitas histórias, né? Eu falo pro pessoal, a gente tem que adaptar o circuito expositivo agora e inserir vários elementos, né? Que esse período nosso de quarentenamento, esse período de distanciamento social, está servindo também para a equipe do museu estar pensando em materiais digitais que vão ser inseridos dentro do circuito expositivo. Muita coisa que a gente está produzindo nesse momento agora, né? Com design, programação e daí por diante, vão entrar dentro desse circuito expositivo, tendo uma linguagem mais moderna também para esse espaço museológico, né? Que as pessoas tenham condição de ter várias vivências ali dentro. E você sai à frente, né? Assim, foi a primeira exposição que eu vi dos artistas aqui locais, né, Mato Grosso, a fazer uma exposição virtual que foi lançada ontem.
E Foi. o Museu de Arte Sacra, na semana que vem, a gente está preparando. A gente vai filmar o museu em 360 para fazer na navegação, também nas nossas exposições. E, enfim, e outras ações que a gente também vai estar lançando a partir da próxima semana para poder estar atendendo essa demanda tão latente que está ocorrendo nas redes sociais. A gente tem um novo público, né, nas redes sociais, devido a esse distanciamento, né? E também está fazendo um trabalho que vai ser reutilizado depois para dentro do próprio museu, dentro do seu circuito expositivo. Aham. E para a gente está sendo uma experiência fantástica, né? Essa nossa Bacana. live, né, com a sua presença. E está sendo muito bom. A gente vai ter uma live amanhã, às 10 horas da manhã, com a professora doutora Ana Graciela, que vai falar sobre a questão da comunicação, né, a alternativa do distanciamento social, de como essas instituições culturais e museus têm buscado alternativas para se comunicar, né, com cursos EADs, com lives, enfim, tudo aí que as instituições têm feito, né. Ela vai falar sobre esse tema. Vocês que participaram hoje com a gente também estão convidados para amanhã. E no domingo a gente tem uma outra live que é do professor Suelme, que vai falar sobre a questão dos indígenas no século XVIII, né, em comemoração ao Dia do Índio, que é dia 19 no domingo, né, é uma live às 20 horas, onde ele vai abordar os povos indígenas no século XVIII. Né, e é bem interessante a live dele também. Então, eles são todos convidados. Beleza. Compartilha. Siga a Mari Bueno também, tá? A Mari está nas redes sociais de uma forma muito ativa, sempre postando, né? Sempre à disposição também para sanar dúvidas e assim por diante. E a gente também está à disposição aqui no museu. Se vocês quiserem falar com a gente em box, perguntar alguma coisa, a gente também está à disposição. Um grande beijo. Obrigada, Virginia. Obrigada a você, obrigada a todos, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.